Você já teve a estranha sensação de que algo está errado com o mundo? Como se pequenos erros se repetissem, como se o tempo travasse por um segundo, ou como se o universo estivesse te observando de um jeito que você não consegue explicar. Às vezes, essas percepções vêm em momentos aleatórios, um déjà vu desconcertante, um padrão que se repete em diferentes contextos, ou uma coincidência tão improvável que chega a incomodar. É como se o próprio tecido da realidade apresenta-se pequenas rachaduras. Agora feche os olhos por um instante. Respire fundo. Imagine-se tudo o que você conhece, seu trabalho, sua casa, as pessoas ao seu redor, não passasse de uma simulação hiperrealista, gerada por um código de computador avançadíssimo, projetado por seres que sequer conseguimos conceber. E se, por trás de cada detalhe do seu cotidiano, houvesse uma linha de código, uma equação, uma intenção escondida por trás da aparência de casualidade? Essa é a espinha dorsal da teoria da simulação. A ideia de que estamos vivendo em um ambiente controlado, como personagens dentro de um jogo, com leis, limites e até falhas programadas. E não estamos falando de uma metáfora filosófica. Muitos estudiosos acreditam literalmente na possibilidade de que tudo, absolutamente tudo, seja uma construção artificial. Essa teoria ganhou força no século XXI, mas seus princípios remontam à filosofia clássica. Platão, por exemplo, já sugeria que vivíamos em uma espécie de caverna, vendo sombras de uma realidade verdadeira. A diferença é que, hoje, temos máquinas, tecnologia e física quântica para dar corpo a essas ideias. René Descartes também levantou a hipótese de que um gênio maligno poderia estar nos enganando sobre tudo o que consideramos real, uma espécie de programador ancestral. O grande nome por trás da formulação moderna dessa teoria é Nick Bostrom. Em seu artigo de 2003, ele propôs uma linha de raciocínio que se tornou célebre. Primeira, ou civilizações avançadas nunca chegam ao ponto de criar simulações com seres conscientes. Segunda, ou elas chegam a esse ponto, mas não têm interesse em fazer isso. Terceira, ou então, estamos, neste exato momento, vivendo em uma dessas simulações. E segundo a lógica de Bostrom, se qualquer civilização algum dia tiver a capacidade de criar bilhões de universos simulados, a chance de estarmos vivendo em um mundo base, ou seja, o original, é extremamente baixa. É uma questão de estatística. Se há infinitas simulações, a chance de você estar na única realidade verdadeira é quase nula. Você pode estar pensando, ok, mas isso é só especulação. Será mesmo? Vamos olhar para os avanços tecnológicos dos últimos 30 anos. Em poucas décadas, passamos de jogos com pixels quadrados para realidades virtuais imersivas, que envolvem todos os sentidos. Com o avanço da inteligência artificial e do aprendizado de máquina, já temos programas que simulam comportamentos humanos com assustadora precisão. Imagine o que será possível nos próximos 100, 500 ou 5.000 anos. Agora projete isso 1.000 anos à frente. Ou 10.000. Imagine o que uma civilização com esse nível de avanço poderia fazer. Criar universos inteiros, com física, química, história, evolução, consciência. E, claro, nós. E nem seria preciso que todas essas consciências soubessem que estão em uma simulação. O sucesso da simulação depende justamente da ignorância dos simulados. Além disso, a nossa realidade apresenta características muito curiosas. Por que as constantes físicas do universo são tão bem ajustadas? Por que tudo parece funcionar com uma lógica matemática impecável? Isso não soa como algo planejado, programado, calibrado? Se as leis da física fossem levemente diferentes, a vida, como conhecemos, seria impossível. Isso nos leva a pensar: fomos moldados pelo universo, ou ele foi moldado para nos conter? A física quântica aprofunda ainda mais esse mistério. No experimento da dupla fenda, por exemplo, partículas se comportam de forma diferente quando são observadas. É como se o universo, literalmente, soubesse que está sendo assistido e se comportasse de acordo. Essa ideia se alinha muito bem com sistemas de processamento dinâmico, como os que usamos em jogos para economizar recursos. Só renderizamos o que o jogador está vendo. Em outras palavras, a realidade só existe quando estamos olhando para ela. E há os famosos glitches da realidade. Fenômenos inexplicáveis, lapsos de memória coletivos, déjà vus intensos, ou momentos em que o tempo parece parar. Casos relatados de pessoas que viram prédios mudarem de lugar, frases repetidas por estranhos em locais diferentes, ou até pequenas premonições inexplicáveis. Seriam essas falhas do sistema? Atualizações de código?
bugs, ou talvez ações conscientes de quem nos observa, testando a nossa percepção. Também é estranho pensar no tamanho do universo. Bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, e nós, numa pequena rocha azul, isolados. Por que tanto espaço? Uma explicação possível: para criar a ilusão de infinitude. Um universo aparentemente sem fim seria necessário para manter a imersão dos jogadores. E assim como nos jogos de mundo aberto, a maior parte do cenário pode nem estar carregada até que alguém decida explorá-la. Mas se tudo isso for verdade, quem está por trás da simulação? Seres de outra dimensão? Inteligências que ultrapassaram os limites da biologia? Ou até versões futuras de nós mesmos, simulando seus próprios ancestrais? Poderíamos ser parte de um estudo ético, um experimento científico ou apenas uma distração para seres entediados. Existem várias hipóteses. Alguns dizem que estamos em um experimento sociológico. Outros acreditam que é uma forma de entretenimento para seres de outro nível de consciência. E há quem sugira que estamos sendo treinados, testados, preparados para algo que ainda não conseguimos compreender. Essa teoria não é apenas uma curiosidade. Ela toca em questões existenciais profundas. Se somos simulados, temos livre-arbítrio? Nossas emoções são reais? Nossas escolhas têm peso? Ou somos apenas linhas de código com a ilusão de autonomia? Mas talvez a maior pergunta de todas seja: se você descobrisse que tudo isso é uma simulação, o que faria? Continuaria sua vida normalmente, fingindo que nada mudou? Ou buscaria os limites do sistema, tentando encontrar os criadores? Talvez nunca saibamos. Ou talvez alguns já saibam, e estejam impedidos de revelar. Ou talvez seja justamente isso que os criadores querem, que continuemos procurando. Se essa teoria mexeu com sua mente, se ela acendeu uma faísca dentro de você, inscreva-se no Além do Mistério. Aqui, exploramos as ideias que fazem você questionar tudo. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que adora quebrar a cabeça com teorias impossíveis. E comenta aqui embaixo: qual foi o momento em que você sentiu que a realidade não parecia real? Nos encontramos em breve, com mais um mergulho no desconhecido. Porque o mistério nunca termina. Ele apenas muda de forma.